meus amigos, então vamos dar continuidade à nossa matéria de Direito Civil 7 e hoje vamos terminar a parte de ordem de vocação hereditária que nós iniciamos aí há 2 aulas atrás, demos continuidade na última aula e falaremos também sobre outros 2 temas. Vamos falar sobre algumas regras específicas presentes lá na parte de herdeiros necessários, que eu já falei bastante para vocês sobre aí quem são os herdeiros necessários, mas precisamos compreender aí algumas regras específicas sobre eles. E também começaremos a falar sobre testamento, né? As características gerais de um testamento, né? Como que ele funciona e algumas peculiaridades, tá bom? Então, vamos só recordar que na aula passada, quando estávamos falando de ordem de vocação hereditária, nós falamos então daquela concorrência com o cônjuge sobrevivente, falamos aí do descendente, né? E falamos também do ascendente, inclusive com concorrência com o cônjuge. E tratamos aí de todas as peculiaridades e discussões, inclusive jurisprudenciais, em cima desses temas. Hoje, nós começamos a falar inicialmente, olha, sobre a questão do cônjuge sobrevivente, que não demorará acho que nem 1 minuto para falarmos disso, e depois falaremos dos colaterais, tá? Muito bem, pela ordem que vocês estão vendo aí na tela de vocês, o artigo 1829, então, vai dizer o seguinte, que não havendo descendentes nem ascendentes e havendo somente um cônjuge sobrevivente, então este daí irá receber a totalidade da herança. E veja que, em razão daquela decisão dada pelo STF, né, nós podemos aí fazer uma equiparação aí com o companheiro, ou seja, o companheiro sobrevivente, ele também terá o direito à herança, tá? E veja que essa explicação, ela está só aí de forma mais analítica no seu artigo 1838 do Código Civil. Olha só na sua tela. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente, que você faz a leitura também para o companheiro sobrevivente, tá bom? O que nos interessa agora e que tem regras um pouco mais complexas é quando falamos da vocação hereditária dos colaterais. Lembrando o seguinte, que colateral não é herdeiro necessário. Logo, se aquele que é o autor da herança quiser excluir os colaterais da sucessão, basta que ele faça um testamento dispondo de seus bens para outras pessoas, senão seus colaterais, né? Então veja que deve haver legítima, né? A legítima para os ascendentes, descendentes e o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Enquanto que o colateral não é esse herdeiro necessário, logo não tem direito à legítima, podendo o autor da herança dispor livremente sobre os seus bens do seu acervo hereditário, tá bom? Olha só, como que então vai funcionar? Quais são os colaterais aí que são chamados a suceder? Isso nós encontramos lá no artigo 1839 do Código Civil, que vai dizer que se não houver cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente, nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o 4º grau, tá? Então veja, colaterais até o 4º grau, e que não destoa daquilo que nós já conhecemos do direito de família, em que quando se falava em colateral ou linha transversal, nós já falávamos que era até o 4º grau. Por quê? Após o 4º grau, há um distanciamento muito grande desses ditos aí, não pode se usar essa expressão tecnicamente, estou usando agora de maneira informal, desses parentes, né, porque não são parentes juridicamente, mas dessas pessoas aí que tem essa relação que está num distanciamento tal que não é
provável, né, presumivelmente, não existe aí um contato mais próximo para ser considerado da família e, por conseguinte, participar das relações familiares e sucessórias. Daí você pode me perguntar o seguinte: professor, não lembro quem são os parentes aí colaterais, na linha colateral, de quarto grau, né? Afinal, isso deve ter ficado lá em Direito de Família, que é semestre passado, mas não me recordo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha naquele esquema que eu tinha feito para vocês no semestre passado das relações de parentesco. Olha aí na sua tela, né? Relações de parentesco. Temos aí a linha por afinidade, que tem os colaterais em linha reta, os em linha reta e os da linha colateral, que são os que nos interessam. E quem são os da linha colateral até o quarto grau? Veja, em segundo grau, o irmão ou sua irmã. Em terceiro grau, seu tio ou sua tia, ou seu sobrinho ou sua sobrinha. E em quarto grau, o filho aí do sobrinho, que seria a neta aí do seu irmão ou da sua irmã, o primo ou sua prima e o tio avô ou a tia avó. Pronto. Todos esses aí que vocês estão vendo na sua tela são os parentes aí na linha colateral, também chamada de transversal, até o quarto grau. Então, esses que aí podem participar da sucessão, tá bom? Muito bem, agora nos interessa saber desses daí, tá? Quem são os que vão de fato participar e em qual ordem, né, vai participar aí da sucessão, porque não pode ser em qualquer ordem sequer. E aí, gente, nós temos que fazer uma leitura combinada do artigo 1840 e do artigo 1843, tá bom? Já aviso para vocês, pretendo aí, nesse vídeo, já para quem não tem essa tabelinha, esse esquema que eu fiz aí das relações de parentesco, né, ou perdeu aí, eu vou deixar disponível o link aí na descrição do vídeo, se eu conseguir, né, eu deixo aí disponível para vocês, para que vocês acessem aí e possam acompanhar, tá bom? Vamos então dar uma lida no artigo 1840 e no 1843 para entender como que funciona então essa sucessão. Olha o 1840, tá? Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Então, primeira regrinha que nós temos aí, tá? Os mais próximos excluem os mais remotos, assim como a gente já via na classe, por exemplo, dos ascendentes. Olha o 1836, parágrafo 1º, né? Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto sem distinção de linhas. Ou então, a gente viu nos descendentes, no 1834, que os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. E o 1833, entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Então veja, essa regra é uma constante aqui no nosso ordenamento. Os mais próximos excluem os mais remotos, tá? Segunda parte do artigo eu já trato com vocês. Vamos lá para o 1843 para entender. Veja, já entendi então que os mais próximos excluem os mais remotos. Mas tem alguma ordem neles? Tem. Olha o 1843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, e não os havendo, os tios. Então veja, mesmo tendo os mais próximos excluindo os mais remotos, nós temos uma ordem de colaterais previstas no artigo 1843. Em primeiro lugar, vem o seu irmão ou sua irmã, depois vem o seu sobrinho ou sua sobrinha, para depois vir o seu tio, tá? E depois do seu tio, quem que vem? Olha só, vamos pegar lá de novo aquele esquema para entender. Olha só, vou abrir aqui na sua tela. Olha aqui.
Veja só. Como que está a ordem lá no artigo 1840 e 1843? Primeiro lugar, o irmão ou irmã. Não tendo irmão ou irmã, vai para o sobrinho ou para a sobrinha. Não tendo sobrinho ou sobrinha, nem irmão ou irmã, vai para o tio ou para a tia. Tá bom? Então, primeiro irmão, depois sobrinho, depois tio. Aí, não tem tio também. Quem que vai herdar? Ao mesmo tempo, tio, avô e tia-avó, primo e prima, neto e neta do irmão. Ou seja, todos aqui de quarto grau vêm depois. Por quê? O artigo 1843, ele revela uma ordem até o terceiro grau. Mas se o 1840 está dando até o quarto grau, são seus colaterais que podem te suceder, significa então que eu tenho que seguir a ordem irmão e irmã, depois sobrinho ou sobrinha, depois tio e tia, depois conjuntamente tio-avô, tia-avó, primo e prima, neto ou neta do seu irmão, tá bom? Então essa é a ordem que nós temos no dispositivo, tá bom? Tomem cuidado com isso, que não é todo mundo ao mesmo tempo, mas no final nós temos essa união aí de parentes em linha colateral, que é o tio-avô, tia-avó, primo e prima, ou então o neto e a neta do irmão, tá bom? Agora, olha de novo 1840, que tem uma regrinha que a gente já conhece, que ele fala no final. Depois de falar que os mais próximos excluem os mais remotos, eles vão falar salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Pessoal, isso daqui nós vimos lá no artigo, olha aqui na sua tela, 1853, que é o caso do direito, então, de representação, aí por estirpe, né, dos filhos dos irmãos do falecido. Ou seja, para aqueles que são aí os sobrinhos. Os sobrinhos, então, eles aí têm o direito de representação. Naquele caso que eu tratei com vocês, que havendo, por exemplo, 2 irmãos e um dos irmãos é pré-morto, os filhos desse irmão falecido vão suceder a você, né? Você como falecido. Por quê? Porque eles agora vão receber, então, por representação, por estirpe, aquilo que seu irmão iria receber como herança, tá bom? É aquele raciocínio que a gente trabalhou na razão da descendência, mas agora aplicado à linha transversal ou colateral, tá bom? Mas cuidado, que o artigo 1840, assim como 1853, só vai falar desse direito de representação entre o irmão e seus filhos. Ou seja, qualquer outro colateral aí, diferente dessa relação, não participa do direito de representação. Não existe direito de representação, tá bom? Só se fala então nessa relação entre irmão e esses filhos do irmão, que daí eles podem ter o direito de representação, tá bom? Muito bem. Agora, veja uma coisa seguinte, que quando falamos também de irmãos, nós sabemos que existem aí 2 categorias de irmãos, digamos assim. Nós temos os chamados irmãos bilaterais, também conhecidos como irmãos germanos, e os irmãos unilaterais. O que são irmãos bilaterais? São aqueles que têm mesmos pais e mesmas mães, né? Ou seja, o meu pai é o pai do meu irmão, assim como a mãe também é mãe do meu irmão. Por isso ele é bilateral. Agora, irmãos unilaterais é aqueles que têm só uma descendência em comum, né? Ou seja, só tem uma mãe em comum ou um pai em comum. E aí vem a questão. Irmãos bilaterais, irmãos unilaterais, herdam da mesma maneira, tá? E o nosso Código Civil
fez distinção entre os irmãos bilaterais e os irmãos unilaterais, fazendo com que eles recebam a herança de maneira diferenciada. E o primeiro questionamento que pode vir aqui é o seguinte: isso não afeta o princípio da isonomia? Isso não afeta aquela questão de tratamento igualitário acerca dos filhos, seja da origem, independentemente da origem dos filhos, conforme está na Constituição? Veja que a situação aqui é um pouco diferente. Porque quando a gente falava daquela situação de tratamento isonômico, naquele sentido que nós dávamos lá em direito de família, era em razão do tratamento de poder familiar, tratamento aí próprio de relação de parentesco entre pais e filhos, que aí sim não poderia haver diferença no tratamento. Agora, quando estamos diante de uma situação de sucessão, a regra é outra. Por quê? Porque aqui eu estou falando de uma relação de ascendência e descendência que pode não ser comum. Veja que se sou irmão unilateral, eu não tenho os mesmos ascendentes. E não tendo os mesmos ascendentes, eu não tenho uma participação igual numa relação sucessória. Porque pode, por exemplo, falecer o pai do meu irmão, que não é o meu pai, né? Que eu sou, na verdade, um irmão unilateral. E com isso, então, me faz com que eu não participe daquela sucessão. Agora, veja que eu posso ter um complicador nessa história, que não pode ser ignorado, que é o caso aí da paternidade ou da maternidade socioafetiva. Né? E que daí, havendo essa paternidade ou maternidade socioafetiva, eu participo da sucessão. Então, mesmo sendo unilateral, né, tendo essa ascendência de apenas um tronco, aí, de apenas um dos parentes, né, um dos pais ou uma mãe, veja, eu posso aí ser então um filho socioafetivo do outro, e sendo um filho socioafetivo, eu vou participar da sucessão. Daí a gente altera essa regra. Não é o caso que eu estou falando aqui, de não haver aí socioafetividade, ser aí irmão unilateral. E sendo irmão unilateral, já que a relação de parentesco e sucessória é diferente, a transmissão da herança também por questões de isonomia, e veja que na verdade seria uma confirmação da isonomia, será a questão de, então, ter uma herança diferenciada, sendo irmão bilateral ou irmão unilateral, tá? E é isso que o Código Civil acabou por trazer. Veja, não digo que não existem doutrinadores que defendam o tratamento igualitário entre irmãos bilaterais e unilaterais na sucessão. Existem aqueles que defendem, mas são minoria, tá? É corrente minoritária aqui. A maioria da doutrina defende essa diferenciação em razão da proposta de igualdade que é dada para a Constituição, que não é para fins sucessórios, mas é muito mais para relações familiares em si, entre pais e filhos, tá bom? Então vamos ver lá a regra no Código Civil sobre isso. Olha aí na sua tela. Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. O que está falando então esse dispositivo? Irmão bilateral vai sempre herdar o dobro que o irmão unilateral, tá? Então, veja, se o irmão bilateral recebe 1, o irmão unilateral recebe meio. Se o bilateral recebe 2, o irmão unilateral recebe 1. Sempre há metade. Então, digamos, eu tenho aí uma sucessão que envolve 2 irmãos. Um bilateral e outro que é unilateral. Como que eu faço a divisão aí da herança? Tá? Veja, mesmo sendo 2 herdeiros, aí, 2 irmãos, eu faço a divisão por 3. Por quê?
o irmão bilateral vai receber 2/3 e o irmão unilateral recebe 1/3, tá bom? Fazendo então com que o unilateral receba metade do que aquilo que o irmão bilateral vai receber, ok? Muito bem. Agora, se não tiver essa concorrência entre irmãos bilaterais e irmãos unilaterais, ou seja, sendo todos bilaterais ou sendo todos unilaterais, nós temos então a divisão da herança em partes iguais. Então, 2 irmãos bilaterais divide por 2, cada um recebe metade da herança, tá bom? Isso daí está no artigo 1842. Olha só. Não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão em partes iguais os unilaterais. Tá bom? Muito bem. Agora, passada essa questão dos irmãos, vamos para o próximo da linha sucessória aí dos colaterais, que são aí os sobrinhos, né, os filhos dos irmãos falecidos. E como que se dá a sucessão deles? Já falei para vocês primeiro, se houver concorrência entre entre o irmão e filho de um irmão falecido, nós temos o direito de representação, tendo aí então por estirpe e por cabeça. Agora, sendo somente dos filhos dos irmãos, ou seja, sendo apenas os sobrinhos aí que estão concorrendo na herança, nós temos a herança aí por cabeça, porque daí então não tem tios para... não temos, estou errando toda vez tios, não temos aí irmãos para fazer essa concorrência da herança. Então, entre sobrinhos tão somente, a herança será por cabeça, não se fala em herança por estirpe. Olha aí na sua tela, 1843, parágrafo 1º. Se concorrer à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Tá bom? Muito bem. Se eles herdam por cabeça, ainda assim nós temos a diferença de tratamento se forem filhos de irmãos bilaterais ou irmãos unilaterais. E isso está no parágrafo 2º. Olha lá. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um desses herdará metade do que herdar cada um deles. Sabe aquela regrinha que eu acabei de falar para vocês entre os irmãos unilaterais e bilaterais? Ela se estende para os filhos deles. Ou seja, os filhos herdando por cabeça, aí não tendo mais irmãos, todos eles herdando por cabeça. Sendo aí de origem de irmãos unilaterais ou bilaterais, os bilaterais recebem o dobro dos unilaterais, tá bom? Ou seja, os unilaterais recebem só metade do que os bilaterais irão receber. Da mesma forma com que acontecia com os irmãos, tá bom? E se forem todos bilaterais ou todos unilaterais, esses filhos aí, né? Então, os irmãos são unilaterais todos e os filhos que vão herdar. Ou então todos os irmãos são bilaterais e são os filhos lá que vão herdar. Nesse caso, a herança se divide igualmente, da mesma maneira como ocorreria se fosse então a sucessão daqueles que são irmãos. Mas como são falecidos, a regra se estende aí aos filhos desses irmãos falecidos também, ok? Isso aí tá lá no 1843, parágrafo 3º, tá bom? Muito bem. Daí o 1844, pessoal, vai tratar lá da herança jacente e herança vacante, que nós já falamos em aula passada, tá? Olha o 1844. Não sobrevivendo cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, esta se devolve ao município ou ao Distrito Federal.
se localizada nas respectivas circunscrições, ou a União quando situada em território federal. Daí se aplicam aquelas regrinhas que nós já estudamos, tá bom? Muito bem, pessoal. Com isso, então, nós aí encerramos essa parte da ordem de vocação hereditária. E agora precisamos começar a estudar a questão dos herdeiros necessários, que estão aqui previstos a partir do artigo 1845. Olha aí na sua tela. Como nós já estudamos, são herdeiros necessários, conforme o artigo 1845, os descendentes, ascendentes e o cônjuge. E já discutimos aí também a polêmica se encaixa nos herdeiros necessários o companheiro, que infelizmente o STF não definiu essa polêmica, que deveria ter feito isso. E que os colaterais, como já dito, não são herdeiros necessários. E que os herdeiros necessários, eles aí vão ter aí direito a metade dos bens da herança, que a gente chama de legítima, o que também já falamos antes. Agora, importante ressaltar uma coisa que nós também já trabalhamos lá no início do semestre, tá? Que é a questão do cálculo aí da legítima, que o artigo 1847 traz uma questão bem simples aqui pra gente, que vai falar que calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Gente, isso aí, essa questão do cálculo da legítima é muito simples, muito fácil de se falar quando se trata de bens aí que estão no patrimônio do próprio autor da herança e que precisa aí ser partilhado entre os herdeiros. Agora, nós já tratamos anteriormente de uma questão muito mais polêmica. Qual era ela? A questão de ter havido adiantamento de legítima. Ou seja, naquela situação em que houve aí um negócio anterior, houve aí uma liberalidade e que agora precisa ser levado, ser trazido à colação. Ou seja, precisa ser trazido para a partilha esse bem. E daí nós discutimos, afinal, esse bem, que foi um adiantamento da legítima, que precisa da colação, esse bem, ele vai ser calculado no valor no momento da abertura da sucessão ou no momento da realização da liberalidade. E nós vimos que o Código Civil e o Código de Processo Civil divergem nessa questão. E por que eles divergem? Porque o Código de Processo Civil, ele vai falar, na verdade, que o valor que deve ser levado em consideração é o da abertura da sucessão. Isso está lá no parágrafo único do artigo 639. Enquanto que o Código Civil, no artigo 2004, parágrafo 1º, vai falar que deve ser levado em consideração o valor do bem no momento da liberalidade. Ou seja, ou melhor dizendo, afinal, qual regra que deve se aplicar? E aqui o enunciado 119 da Jornada de Direito Civil parece trazer uma regra interessante para nós. E qual que é essa regra? Se o bem ainda existe no momento da abertura da sucessão, leva-se em consideração o valor do bem nesse momento. Mas se o bem deixou de existir, leva-se em consideração o valor desse bem no momento da liberalidade, tá bom? Então, se o bem não existe mais, no momento lá do negócio. Se o bem ainda existe, o valor dele no momento da abertura da sucessão. Assim, conseguimos conjugar a regra do Código Civil com a regra do Código de Processo Civil, tá bom?
Mas veja que o 1847 ele vai tratar só da questão daqueles bens já existentes na abertura da sucessão e que você faz o cálculo naquele momento, abate as dívidas e as despesas com o funeral e adiciona aqueles bens que são sujeitos à colação posteriormente. E daí você tem o valor completo da legítima, tá? Vamos olhar de novo 1847? Olha lá. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, menos aí abatido as dívidas e as despesas do funeral, mais, em seguida, o valor dos bens sujeitos à colação. Fez esse cálculo, você tem o valor da legítima. Tendo aí, então, esse valor da legítima aí, você consegue definir, então, quanto que os herdeiros necessários terão que receber. Tá bom? Aí o 1848 tem uma regra interessante, tá? Para nós tratarmos. Olha só, salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Então, olha só, você fez o cálculo lá certinho pelo 1847, viu o total de bens, viu a metade que constitui o valor da legítima, tá? Tudo certo. Agora, o testador, né, o autor da herança, resolve fazer um testamento. E nesse testamento, ele resolve impor cláusulas de inalienabilidade, ou seja, não pode haver disposição daquele bem, impenhorabilidade, não pode haver penhora daquele bem, ou de incomunicabilidade, ou seja, o bem não pode se comunicar com outra pessoa, não pode ser de mais de uma pessoa ao mesmo tempo, além daquela que é beneficiada, e justamente um bem da legítima. Ou seja, faz um testamento para falar, olha aquele bem da legítima lá existente, faz parte da legítima. Esse bem vai ter uma cláusula de inalienabilidade, ou impenhorabilidade, ou incomunicabilidade. Pronto. Pode fazer isso? Não pode. É a regra. Não pode. Salvo se o testador colocar no testamento uma justa causa para tanto. Ou seja, ele pode aí justificar, dada as condições, as características aí próprias ou as circunstâncias que vive algum dos herdeiros, que aquele bem merece uma proteção maior, tá? Então veja, ele pode então colocar no testamento sob uma justificativa justa essas cláusulas. Se não estiver previsto no testamento ou a causa se mostrar injusta, veja que as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade ficam sem efeito, tá bom? E veja, eu estou falando aqui sobre os bens da legítima e não sobre os bens aí da disposição da metade que pode ser testado, tá? Porque pela metade que pode ser testado, você pode estabelecer essas cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade, tá? Muito bem. Isso daí, inclusive, está no artigo lá 1911 que nós vamos estudar. Então, a vedação que eu estou falando é só sobre os bens da legítima, ok? Muito bem. Vamos para a próxima, aqui, que é o artigo 1148, parágrafo 1º, que diz que não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa, tá? O que ele está querendo dizer com essa regra? Vamos dizer o seguinte, que o testador, ele deixa alguns bens, tá? Bens aí próprios para a legítima, mas ele fala o seguinte no seu testamento. Ele fala, olha, esses bens que eu deixei para a legítima, eu quero que se convertam em outros. Então, por exemplo, olha, eu não quero mais que essa terra que eu deixei, né, seja transferida simplesmente para os meus sucessores.
né, para os meus herdeiros aí necessários, pela legítima. Mas eu quero que no momento em que haja essa transferência, haja a conversão obrigatória, por exemplo, em lotes, para que eles sejam transformados em lotes aí por uma construtora, por uma empreendedora qualquer. Ou seja, uma incorporadora qualquer, melhor dizendo, né? Ou seja, ele impõe que um bem que seria já de patrimônio do herdeiro seja transformado em outro. Isso não pode. Isso aí, então, é vedado pelo parágrafo 1º. Porque quem vai decidir o que faz com o bem da legítima, quem faz essa conversão ou não, é o próprio beneficiado. Tá bom? Muito bem. E o parágrafo 2º do 1848? Vai dizer que, mediante a autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens, que ficarão subrogados nos ônus dos primeiros. Aqui é para lembrar lá da nossa primeira aula de direito das sucessões, em que eu falei da ideia da subrogação real. Ou seja, eu tenho um bem que é gravado, ou seja, imposto nele um ônus real, e que eu preciso aí fazer a alienação desse bem, por algum motivo, por exemplo, por questão de deterioração, destruição desse bem, né? E que eu preciso fazer para poder manter aí o seu valor econômico, para eu ter algo aí que efetivamente auxilie ou ajude no meu patrimônio, né? Componha de forma interessante o meu patrimônio. Então, o que eu posso fazer? Tendo essa justificativa justa, né, essa causa justa, eu peço autorização judicial para fazer a alienação desse bem e conversão com aquisição, por exemplo, em um outro bem. E todos os ônus, os bens, os gravames que haviam naquele primeiro bem, transferem-se para o segundo. Então, digamos, havia lá uma cláusula de inalienabilidade, né? Mas eu preciso alienar esse bem. Eu preciso de alguma forma, porque ele está aí se deteriorando, né? Então eu peço autorização judicial e converto esse bem em outro. E esse novo bem vai ficar de novo com cláusula aí de inalienabilidade, tá? Então, havendo esses gravames aí, eles transferem para o próximo, numa situação aí de subrogação real. Há essa alteração do objeto em si e não dos sujeitos, tá bom? Muito bem, 1849, tá? Que vai tratar a regrinha simples e fácil, que o herdeiro necessário, a quem o testador deixar a sua parte disponível, ou algum legado, não perderá o direito à legítima. Veja, eu posso ser aí beneficiário tanto da legítima, quanto também receber a parte disponível, tá? Então, estando respeitados todos os bens da legítima, todo mundo tendo sua cota parte, aí seu quinhão hereditário respeitado, a outra metade, que pode ser disponibilizada aí livremente pelo testador, pelo autor da herança, ele pode beneficiar um dos herdeiros necessários, ou mais de um herdeiro necessário, se ele quiser, tá bom? Uma coisa não impede a outra, tá? E finalmente, no 1850, tá? Que nós temos a regrinha que, para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. E que aqui eu já tratei com vocês dessa regra, né? Anteriormente, nada mais a acrescentar nesse tema. Muito bem. A partir de agora, então, podemos começar a falar aqui da questão do testamento, tá? Ou seja, testamento aqui, essa disposição de última vontade, né? Causa mortis, em que uma pessoa vai deixar a totalidade dos seus bens ou parte dos seus bens para depois de sua morte,
para aqueles que serão beneficiados, podendo ser então os herdeiros necessários, como poderão ser aí outras pessoas, né, que não participam dessa vocação hereditária, ou seja, para quem eu quiser deixar, tá bom? Muito bem. Primeiro precisamos pensar nas características próprias do testamento. E nós temos várias características. Primeira delas, que o testamento ele é um negócio jurídico, veja, ele tem então natureza jurídica de negócio jurídico e ele é unilateral, tá? É um negócio jurídico unilateral. Por quê? Porque existe só uma pessoa que vai ser beneficiada, que irá receber uma prestação, né? Que é o caso aí, então, daquele que é o testador, transferindo isso para o testamentário, aquele que então é o beneficiário aí, tá? O legatário, ou o legatário. Muito bem. Além disso, o testamento, ele é gratuito, tá? Ele é gratuito. Você não fala, então, de contraprestação para o recebimento do testamento, tá bom? Além de ser aí unilateral e gratuito, ele é também solene, tá? E por que solene? Porque para a realização do testamento, né, para a celebração dele, você precisa cumprir procedimentos específicos, tá? Você precisa então cumprir aí certos procedimentos previstos na própria lei. Além disso, testamento é ato personalíssimo. E o que significa dizer que é um ato personalíssimo? Que o testamento ele só pode ser realizado pela própria pessoa capaz aí de dispor sobre os seus bens, tá? Ou seja, você não pode ter aí um representante, nomear uma pessoa para fazer o seu testamento. Não, ele deve ser feito por você mesmo, tá? E finalmente, a última característica apontada pela doutrina é que o testamento ele é revogável, tá? Ou seja, você pode então mudá-lo a qualquer tempo. Até a sua morte, você pode fazer um novo testamento. E daí, o testamento anterior perde aí a sua validade, né, em favor do novo testamento, tá bom? Muito bem. Então veja, é personalíssimo, ele é unilateral, ele é gratuito, ele é solene e ele é revogável, tá bom? 5 características aí nós temos para o testamento. E ele começa a sua regra a partir do artigo 1857, tá? Que vai falar então que toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois de sua morte, tá? E aqui, já para falar sobre essa questão do artigo 1857, nós temos que prestar atenção nas regras, na verdade, aqui do artigo 1860 e 1861. Porque ele fala, toda pessoa capaz pode dispor. E quem que é o capaz? Aí a gente vê a ideia de capacidade de testar, que vai falar que, além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. E aqui nós temos que fazer alguns comentários importantes sobre essa questão. Primeiro, sobre a nomenclatura. Capacidade para testar. Boa parte da doutrina questiona essa expressão capacidade para o testamento. Por quê? Vamos dizer que, na verdade, não se trata de capacidade jurídica, mas se trata de legitimidade. Por quê? Olha a justificativa. Vamos falar que capacidade, na verdade, se desdobra para diversos atos não especificados. Então, uma pessoa capaz, que tem capacidade jurídica, ela pode realizar diversos atos da vida civil. Mas essa pessoa, mesmo sendo capaz,
ela pode não ter aí legitimidade para a prática de determinados atos, né? Ou seja, precisa aí de um plus, alguma coisa, um a mais para você falar então da possibilidade de realização daquele determinado ato. Então falaria que na verdade a pessoa pode ter capacidade, mas precisa ter legitimidade também para a prática desse ato. E aqui é o que se fala na questão do testamento, que na verdade não seria uma capacidade de testar, mas seria uma legitimidade para testar, tá? Tanto que, e por que eles destacam isso também? Olha o parágrafo único do 1860. Podem testar os maiores de 16 anos. E nós sabemos muito bem que os maiores de 16 e menores de 18 são incapazes, relativamente incapazes, mas incapazes. E como que você vai falar que ele tem incapacidade para os atos da vida civil, de maneira genérica, e capacidade para testar? Então, qual que seria a saída aqui? Falar que, na verdade, eles têm incapacidade jurídica, mas legitimidade para testar, tá bom? Boa parte da doutrina, então, diz isso daí, contrariando a nomenclatura utilizada pelo Código Civil, entendendo ela como sendo tecnicamente incorreta, tá bom? Muito bem. Outras questões que devemos levantar aqui sobre essa questão de incapacidade, aí, ou legitimidade ou ilegitimidade para testar. Veja que o 1860 fala que os incapazes, de maneira geral, não podem testar. Agora, veja que nós temos aqui uma situação curiosa. E por que curiosa? Porque os incapazes, nem sempre aí, eles não têm esse discernimento para o testamento. Vamos pensar nas incapacidades? Pense, por exemplo, no caso do pródigo, do ébrio habitual. Não significa que eles, a todo momento, estão sob influência do álcool, ou então, pior ainda para a questão do pródigo, que ele é classificado, entendido como pródigo, quando ele dispõe do próprio patrimônio em vida e não em morte. Então, parte da doutrina ainda vai criticar que o código foi genérico demais, impedindo que todos os incapazes, salvo aí os maiores de 16 anos, que eles não possam testar. Sendo que nem sempre todos estarão, por exemplo, sob influência do álcool, influência de drogas, ou então aí numa questão de prodigalidade. E que são momentos, talvez, da vida da pessoa e que podem ser identificados, que ela pode ser considerada incapaz, tá? Então existe essa discussão. Mas o fato é o seguinte, que o código proibiu, está como incapaz, incapaz não pode celebrar aí, não pode fazer um testamento, tá bom? Ou até mesmo aqueles que no ato, no momento de fazer o testamento, não têm pleno discernimento. E aqui a doutrina é bastante incisiva em dizer o seguinte, aquele que, por exemplo, sofre de alguma perturbação mental, alguma deficiência psicológica, psíquica grave, né, alguma enfermidade desse tipo, e que não tenha pleno discernimento, embora em certos momentos tenha esse discernimento, tenha aí conhecimento daquilo que está fazendo, compreensão à sua volta, não se pode levar em consideração esses breves intervalos de lucidez, tá? Aquele que então tem essa perturbação grave, né, essa enfermidade grave aí, né, psicológica, ele não pode ser considerado uma pessoa que tem discernimento naqueles intervalos tão somente. Digamos que ele era capaz aí, vamos usar de forma informal, tá, a expressão, ele tinha aí noção do que estava fazendo naquele momento que fez o testamento e depois se tornou um incapaz. A doutrina tem entendido, e a jurisprudência também, que
a falta de discernimento ultrapassa esses breves períodos. Até porque é uma prova muito difícil de ser feita. Como que você vai falar que aquela pessoa estava realmente lúcida naquele momento, né, em que fez o testamento? Pode ser que ela conseguiu enganar as pessoas à sua volta que estava lúcida e na verdade não estava. Então, como é uma situação muito peculiar, muito difícil, a doutrina tem entendido que esses breves momentos de lucidez não são considerados. Ok? Muito bem. E por fim, aqui acerca dessa questão da capacidade, né, para discutir esse artigo 1857 caput, temos também a questão das pessoas com deficiência. Muito cuidado, que vocês aprenderam isso lá no primeiro semestre comigo, tá? E reforço aqui, pessoas com deficiência são capazes para os atos da vida civil, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Convenção de Nova York, que foi incorporada ao nosso direito como emenda constitucional pelo Brasil, e pela alteração feita nos artigos 2º e 3º do Código Civil. Tá? Então, pessoas com deficiência são capazes, logo elas podem testar. Ou seja, é excepcional uma situação que, no momento, por exemplo, uma pessoa com deficiência psicológica, que ela não tenha aí o pleno discernimento para poder testar, tá bom? Ou seja, deficiência física, por exemplo, não tem nada a ver com incapacidade, tá? A pessoa com deficiência física, ela é totalmente legítima para poder aí fazer o seu testamento, dispor por meio de testamento, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, essas são as ideias que eu queria passar para vocês aqui inicialmente sobre testamento, tá? E o resto nós vamos então continuar na próxima aula, tá bom? Que fica para aí convalidação da presença. Eu quero que vocês me respondam o seguinte: o que é testamento genético e se ele é possível no Brasil? Então, o que é testamento genético e se é possível no Brasil haver testamento genético, tá bom? E é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado e até a próxima.